Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui mais uma vez na florestinha, me inspirando. Eu gosto de fazer bastante vídeo fora de casa, como vocês perceberam, fora do estúdio. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy S21 Ultra. Aliás, como vocês viram no título, é mais uma afirmação do porquê que eu acho que o S21 Ultra é a melhor opção de fotografia no momento dos smartphones que a gente pode comprar legalmente aqui no Brasil com serviços do Google, e acho ele melhor do que o iPhone 12 ou 12 Pro Max, seria a comparação mais justa. Porque que eu acho que esse cara aqui é uma melhor opção para fotografia e em alguns casos também para vídeo. Bom, vocês já conhecem a minha opinião sobre smartphones para gravar vídeo. E sempre quando envolve vídeo eu acabo recomendando para vocês iPhone. Ah, vai gravar vídeos, iPhone, a qualidade é muito boa, HDR é bom. Tanto o iPhone 11, a linha de iPhone 11, quanto o iPhone 12, tá? São muito bons. E em relação aos Androids e até que os Samsungs, no geral, em si, levando tudo em consideração, a Apple leva uma vantagem. Mas quando a gente fala deste cara aqui, que eu já estou testando faz uns 10 dias, a coisa muda um pouquinho. E o vídeo de hoje é para falar sobre o porquê que eu acho que esse cara é melhor, e não estritamente dizendo sobre a qualidade de imagem. Pessoal, a qualidade de imagem que eu consigo tirar desse cara aqui ou de um iPhone 12 Pro Max é incrível. Então não vou ficar ponderando aqui, ele entregou 0,10% melhor no HDR contra o sol. Ele não é isso. A qualidade é espetacular nos dois. Eu andei fuçando a minha biblioteca de fotos do Google Fotos para ver uma comparação entre fotos que eu fiz com esse e com os iPhones que eu comprei todos esse ano. Esse ano não, no último lançamento, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Eu fiquei comparando e em várias situações este cara aqui foi melhor. Eu digo que a maioria das situações ele se mostrou melhor. O quanto melhor também, para mim, eu vou dizer mais uma vez para vocês, irrelevante, tá? Os dois são ótimos, os dois fazem fotos em RAW caso você queira fazer. Mas o que diferencia esse cara e por que eu acho que ele é uma melhor ferramenta para quem vai fazer vídeos é as opções que trazem as câmeras desse cara aqui, tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira. E para foto e para vídeo, porque a maioria das funções que você encontra aqui na frontal você vai encontrar também na traseira, e isso é o que diversifica este cara aqui de um iPhone. E a palavra realmente que eu acho que tem que ser falada é diversifica. Eu vou começar pela câmera frontal, pessoal. Quanto à qualidade de imagem, acho que eu já não preciso enfatizar mais. Os dois vão ser espetaculares. Espetaculares. HDR, qualidade do tom de pele, tudo. A frontal deste cara aqui, há muitos anos, aliás, a Samsung já traz o autofoco na câmera frontal. O que quer dizer que quando eu faço uma selfie ou quando eu vou gravar um vídeo com a câmera frontal, o foco vai estar no meu rosto, certo? A câmera vai fazer um tracking do rosto e vai manter o foco preciso. Se eu aproximar minha câmera como eu estou aproximando agora, se eu fizer com o smartphone, ele vai aproximar e vai manter o foco. Diferente do iPhone, qualquer linha e qualquer iPhone também. A Samsung traz autofoco na frontal dos Galaxy desde o S7, que eu tive também. Tive todos as da linha S, todos da linha Note. Então é melhor para você fazer vídeo. Quando você aproxima um produto da câmera, sabe assim? Você sabe que você está focando o vídeo. Quando você quer aproximar, quer mostrar um produto. O iPhone tem um foco no infinito. Na realidade não é um infinito, né? Não só o iPhone, vários dispositivos Android também. Ele tem um foco que é uma distância grande. A partir de uns 30 centímetros, 40, você vai começar a ter foco, tá? E o foco vai até o infinito. Então essa é uma das vantagens já da câmera frontal, de poder fazer o autofoco na frontal, tanto em foto quanto em vídeo. Aproximar um produto, fazer uma selfie com alguma coisa na frente e ter foco. Então essa é uma vantagem. As outras vantagens, diria que para a câmera traseira, esses dias eu fiz até vídeo falando da vantagem de ter uma câmera ultra wide, que é aquela câmera justamente que você coloca para pegar bastante coisa e ela ter autofoco, tá? No último ano, diria precisamente, essas câmeras estão vindo com autofoco. Algumas empresas estão trazendo autofoco, o que facilita você mostrar produtos com ela, e ela consegue focar
muito próximo. É uma lente grande angular com autofoco. As empresas até utilizam ela para poder fazer macro. Então não tem nas especificações, por exemplo, do S21 Ultra uma câmera macro, mas a câmera grande angular aqui, como tem autofoco, você faz foto macro, aquela foto bem pertinho, focando muito próximo das coisas, você vai conseguir fazer, porque ela tem autofoco. Vai virar o smartphone para você, com a câmera de trás, para pegar bastante coisa, tá numa viagem, quer se mostrar? Você consegue autofoco e aproximar produto, aproximar coisa que você quer mostrar e ter autofoco. Você não tem isso na Apple até hoje, tá? Então, a maior parte da explicação desse vídeo é a tal da versatilidade. O quão versátil é, o quanto essas câmeras aqui vão te trazer de facilidade na hora da tua vida. Por exemplo, até o Note 20 Ultra, o S20 Ultra tinha um grande problema, o Note 20 Ultra também, com a câmera de 108 megapixels você não conseguia fazer fotos de texto próximos, era um grande problema, né? Houve uma correção paliativa no S20 Ultra, o Note 20 Ultra também depois, mas aqui você não tem esse problema. Com a câmera ultra wide com autofoco agora, quem gosta de fotografar embalagens, texto, qualquer coisa, macro, plantinhas, insetos, você consegue. Não dá para fazer isso num iPhone, a não ser que você compre aí acessórios, lentes, e aí você tem um iPhone, não larga do iPhone por nada, e aqui não é meu trabalho ficar convencendo você a trocar o seu iPhone. Não é esse o trabalho, é dizer o quão versátil é essa câmera. Então você consegue, por exemplo, ter um zoom, um super zoom de 100x, que para mim é puro marketing, mas você consegue um zoom de 5x, de 10x com qualidade. Você tem duas câmeras de zoom por falta de uma. Então você consegue habilitar um zoom de 10x, de 20x e de 50x, de 40x e de 100x, que não muito utilizável, e conseguir uma qualidade muito boa ainda. Então a câmera de 108 megapixels vai te trazer ainda a vantagem de você conseguir aproximar as coisas, mesmo que você fez uma foto que você não planejasse dar um zoom nela. Se você depois planeja dar um zoom na foto, você consegue dar um zoom e aproximar as coisas muito bem da foto. Então você não tem uma câmera com essa amplitude, digamos assim, de megapixels no iPhone para poder conseguir tirar, extrair, aproximar quando você quer, né? Se você quiser fazer uma foto com a câmera de 108 megapixels, você pode fazer uma foto com a câmera de 108 megapixels. Se você quiser fazer uma foto no normal de 12 megapixels, ela vai te entregar mais luminosidade. E aqui o lance não é falar para você que você consegue tirar mais luz desse cara aqui, não é o lance. Já falei que não é só sobre qualidade de imagem, os dois vão te entregar qualidade excelente. A questão é a versatilidade. Uma câmera de 108 pode aproximar as coisas de longe, uma câmera de zoom que pode ter qualidade excelente em 10x, certo? Uma câmera macro, uma câmera ultra wide com autofoco. Essas são as vantagens do tal do Note, do S21 Ultra, aliás, o Note fica na minha cabeça. Então, hoje, se você me perguntar que smartphone eu compro, Geek, para poder fazer fotos no dia a dia e não ter problema em nenhuma situação que eu queira fazer fotos, seja com a frontal, com a traseira, ou vídeos, porque você consegue filmar de muito perto aqui também. Você não consegue, o iPhone 12 Pro Max, por exemplo, tem um problema gigante, que o foco dele, o 12 Pro Max é o pior, ele foca de muito longe, o foco próximo dele é muito distante já, certo? E aqui, cara, se você quiser usar a lente de zoom 10x, você usa. Se você quiser aproximar na de 108 megapixels, você usa. Se você quiser fazer um modo retrato com a de 3, ou fazer uma foto, independente do modo retrato, com a zoom de 3x ótico, você consegue. A qualidade de imagem, mais uma vez, é espetacular, tanto aqui quanto no iPhone. Mas hoje, a meu ver, se eu fosse comprar um smartphone para fotografar, se eu tenho um Instagram sobre fotos, essas coisas, este cara seria. Aliás, falando de Instagram, fica meio controverso, né? Já que o Android não tem a melhor qualidade nos stories, conhecidamente. Não tem realmente. Se você for utilizar o Instagram como ferramenta para fazer os vídeos direto no Instagram, jamais. Jamais esse cara aqui vai chegar perto de um iPhone. Não tem a qualidade. Você tem que gravar com a câmera nativa, upar da galeria e mesmo assim o iPhone vai ficar na frente quanto ao tal dos stories. Agora, quanto a fotos, esquece isso. Ai, eu fiz foto, subi e ficou com qualidade ruim. Nem a pau. Isso aí é a história da carochinha, ficou para trás.
tá? Se você fez fotos com o seu dispositivo, editou, subiu no Instagram, não tem essa de perdeu qualidade, tá? Perdeu. No máximo, se você achar que está perdendo no seu dispositivo, não é o caso aqui, adiciona um pouco de nitidez antes. Mas não é o caso. Agora, realmente, vídeos gravados com o app do Instagram, a vantagem sempre foi e continua sendo do iPhone, certo? Mas a câmera hoje do S21 Ultra, para mim, é muito mais versátil no quesito vídeo e foto do que o do iPhone 12, iPhone 12 Pro Max. Comparação justa iPhone 12 Pro Max. Na minha opinião, muito mais câmera por quanto de as possibilidades que eu tenho de fazer. Eu quero, por exemplo, fazer foto próxima com a ultrawide do iPhone, não tem foco, não adianta. Você tem que fazer de longe, senão você não tem foco. Eu quero aproximar alguma coisa me filmando com a ultrawide, não adianta, não tenho foco. Eu quero aproximar alguma coisa na câmera frontal do iPhone, não adianta, eu não tenho foco. O foco está no infinito, tá? Dentre outras coisas, explicações fora do ambiente câmera, por exemplo. Esse cara, a bateria está durando bem, não dura igual do iPhone 12 Pro Max, eu diria que talvez dure 1 hora a menos, mas é bateria para um dia inteiro de uso muito foda. Não esquenta, então hoje eu não tenho motivos para não indicar esse cara para quem quer fazer fotos ou vídeos. Nenhum motivo para não indicar o S21 Ultra. E hoje, se eu fosse manter um smartphone para fotos e vídeos, eu diria que S21 Ultra, pelas possibilidades. Gui, o HDR e tal, cara, em 4K30, comparando com as coisas que eu tenho já no meu serviço de nuvem, eu acho que o 4K30, por exemplo, do iPhone, fica aqui um pouquinho na frente ainda em quesito HDR. O 4K60 já perde. Então, se você quiser vídeos fluidos, não estou falando da fluidez, ele perde porque o 4K60 aqui consegue controlar, te dar céu, manter o HDR. O iPhone estoura. Aqui você consegue. Na frontal, qualidade aqui também eu vi que melhor. Tem aquele lookzinho que a gente não consegue explicar do tal do iPhone, tá? E não é termos de qualidade, eu não sei se é o look realmente que dá uma qualidade diferente. Então aqui, o iPhone ainda fica um pouquinho diferente. Agora, se eu somar as duas coisas, foto e vídeo, na minha opinião, o S21 Ultra fica na frente, porque fotos, na maioria das vezes, ele ficou na frente. E não é qualidade, é possibilidade. Certo, pessoal? Eu poderia explicar muito mais coisas aqui, talvez eu conseguiria extrair mais, mas eu sentei aqui para gravar, que eu vim gravar um outro vídeo aqui, e falei, vou gravar um vídeo sobre o iPhone, porque é uma pergunta que eu recebo direto. Então, basicamente hoje, se você me perguntasse, mais uma vez falando, acho que eu já devo ter falado 3, 4 vezes, foto e vídeo na soma total, pelas possibilidades, S21 Ultra. Eu não pegaria um iPhone 12 Pro Max, sem contar que o iPhone 12 Pro Max é um trombolho de segurar. Isso aqui é muito mais fácil. Eles têm quase o mesmo tamanho, 6.7 contra 6.8, mas o iPhone 12 Pro Max é o pior smartphone que eu tive quanto a pegada. Com capinha, com case, é ridículo de tentar segurar ele assim, ó, e manusear com uma mão só. Esse cara é grande, 6.8, é 0,1 polegada a mais, mas eu consigo segurar ele de boa, mesmo com o case. Mas a gente tá falando de câmeras aqui, né? Enfim, pessoal, deixa aí a sua opinião nos comentários. E não tô falando aqui sobre não funciona tal aplicativo, eu mantenho o iPhone porque eu tenho vários aplicativos comprados. Aí é gosto pessoal e coisas que você já tem, não influencia na minha decisão. Eu tenho também, só que todos os aplicativos que eu tenho comprado aqui, eu tenho comprado no iPhone. Eu sei que muita gente não pode fazer isso, mas não tenho esse problema de esse aplicativo funciona aqui pra mim, no outro não funciona, a não ser o tal do Instagram. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre S21 Ultra ou iPhone 12 Pro Max. Espero que você tenha testado os dois para ter uma opinião que nem eu estou trazendo. Eu testei os dois, aliás, eu testei todos os Androids e eu diria que quase todos agora da linha S21, menos o Plus. Então, tem que testar. Falar, eu mantenho porque eu mantenho, você pode explicar aí, mas escreve. Por quê? Você escolheria? Você acha que a explicação aqui minha é válida? Acha que não, para você não faz diferença? Escreve aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.